Boa noite, meu nome é Olin, estou como professor da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito e hoje estamos fazendo o júri simulado que tem como base o livro O Caso dos Exploradores de Caverna. Todos os participantes aqui do nosso júri simulado são alunos dos semestres iniciais do curso de Direito. Então, eu peço para que você que está nos assistindo interprete todos os fatos que estão acontecendo aqui como questões tratadas por acadêmicos do início da jornada do curso de Direito. São acadêmicos dos anos iniciais aqui. Para isso, então, nós fizemos algumas adequações ao rito do júri, que está previsto lá no Código de Processo Penal. Então, o que vai ser feito aqui não é o rito do júri, é uma adaptação para fins pedagógicos. Nós teremos, além dessa adaptação, de tempo, né? Então o júri está com um tempo diferenciado para poder finalizar. Nós tivemos 3 júris, hoje é o 3º júri, esse que você está vendo agora. E nós também não teremos a presença dos réus. Então nós partiremos do trecho do caso dos Exploradores de Caverna, do livro, no qual já foram tomados os depoimentos dos réus. Então, agora nós faremos a instrução com as testemunhas e depois debates orais e alegações finais. No nosso elenco de hoje, nesse 3º júri da noite, nós temos o aluno Juliano César dos Santos como juiz-presidente. Na acusação, nós temos o Wilson Gilberto Donda Júnior e Sara da Silva. Na defesa, nós temos Diego. Nas testemunhas de acusação, nós temos a Silvia Cristina Sabatel, e na testemunha de defesa, nós temos a Elaine de Almeida, que estará interpretando Lara. Então, nós permitimos aí essa questão de também que a pessoa possa ter um outro nome, se Elaine estará interpretando a testemunha Lara. Então, a partir de agora, eu saio completamente desse júri, e todos os atos que estaremos praticando serão exclusivamente praticados pelos alunos. Boa sorte a todos vocês, um bom trabalho, um bom júri. Com a palavra, então, ao doutor Juliano, que é o juiz-presidente deste júri. Senhoras e senhores, membro do júri, do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais presentes, uma boa noite. Meu nome é Juliano César dos Santos, serei o juiz-presidente deste plenário do júri. É importante destacar às senhoras e aos senhores jurados que eu, como juiz-presidente, apenas conduzirei os trabalhos dessa sessão, mas o julgamento caberá exclusivamente ao Conselho de Sentença, formado por vossas senhorias, ou seja, quem efetivamente julgará se os réus são inocentes ou culpados serão os jurados. Feito essa breve introdução, eu passarei ao resumo dos fatos. Consta dos autos que os réus, na companhia da vítima, adentraram a uma caverna para realizar a prática da espeleologia e que logo após a sua entrada teria ocorrido um deslizamento que obstruiu totalmente a única saída conhecida da caverna. Ao ouvirem o barulho do deslizamento, os réus e a vítima, Roger Wetmer, foram para a entrada da caverna e ali esperaram pelo resgate. Com a demora dos réus para retornar, os familiares acionaram a Sociedade Espeleológica, que providenciou o início dos trabalhos de resgate, que duraram vários dias, inclusive ceifaram a vida de 10 trabalhadores. Cerca de 20 dias após a entrada na caverna, foi possível estabelecer comunicação não presencial com os exploradores de caverna. 3 dias depois, a equipe de resgate conseguiu adentrar na caverna e localizaram o corpo de Roger Wetterman, que teria sido consumido para a nutrição dos réus, após a realização de um método aleatório de escolha utilizando o dado. O Ministério Público pugnou pelo indiciamento pelo crime de assassinato
assassinato, para o qual a pena é enforcamento pelo pescoço até a morte. Para continuarmos a instrução processual, neste momento nós ouviremos a testemunha. A testemunha, por gentileza, liga a câmera e responda objetivamente as perguntas que eu fizer. Qual é o seu nome? Silvia Cristina Sabatel, meritíssimo. Qual é a sua idade? 35 anos. Qual é o seu estado civil? Casada. Onde a senhora reside? Em Newgard. E qual é a sua profissão? Eu sou militar responsável do agrupamento de Corpo de Bombeiros de Newgard. Ok. Onde a senhora exerce a sua profissão? Em Newgard e nos demais distritos e municípios que solicitam os serviços. Ok. A senhora é parente de algum das partes envolvidas no processo? Não, meritíssimo. A senhora é amiga íntima de alguma das partes envolvidas no processo? Não, meritíssimo. Ou seja, a senhora não frequenta com frequência a casa deles ou participa com maior frequência dos eventos privados que eles realizam? Não tenho nenhuma espécie de contato. Então, destaco que você está participando deste ato na qualidade de testemunha e em um processo judicial, e caso minta, a senhora poderá ser presa pelo crime de falso testemunho. Dito isso, a senhora compromete-se a dizer apenas a verdade sobre o que souber ou lhe for perguntado? Sim. Então, neste momento, eu passo a palavra ao Ministério Público. Está com a palavra. Excelentíssimo doutor juiz de direito Juliano César, senhores jurados, advogados, boa noite. Vou iniciar algumas perguntas com a senhora Silvia. Senhora Silvia, como responsável pelo resgate, é possível afirmar que o Estado prestou assistência devida ao resgate? Sim, doutora, foi disponibilizado mais de 30 trabalhadores para a ocasião do resgate, profissionais especialistas, foi realizado um estudo topográfico da região também, e toda assistência técnica e material também necessária, né? Todos os objetos necessários para esse resgate. Certo. E pode afirmar que a pessoa que estabeleceu a comunicação era Roger Wetmore? Impossível realizar tal afirmação, como esse aparelho de transmissão era muito rudimentar, a voz por muitos momentos se tornava inaudível, então havia também microfonia pela nossa aparelhagem também na ocasião, então é impossível atestar que realmente era a vítima que falava conosco. A partir do momento do contato, o que justificou o prazo de 10 dias informado a quem estabeleceu o contato? A imprevisibilidade das condições do terreno, condições topológicas, reiterando que são sempre previsões e não certezas absolutas. E essas previsões, elas são colocadas nesses momentos de acordo com a série de resgates já efetuados em condições semelhantes. Algum dos especialistas presentes afirmou impossibilidade de sobrevivência nos 10 dias estipulados? Não. Me recordo bem que a especialista médica afirmou a pequena possibilidade de sobrevivência, mas em nenhum momento afirmou essa nulidade absoluta. Até mesmo porque há episódios de proporção semelhante, nós tivemos resgates com períodos maiores que esses, por mais de 60 dias, inclusive. E houve alguma negligência dos réus na preparação para o incurso ao local do fato? Em minha opinião, como especialista no resgate do Corpo de Bombeiros, sim, visto que é necessário que haja uma incursão prévia a terrenos como esse, a localidades como essas, além de testagem dos equipamentos também é necessário que levem provisões muito excedentes ao tempo programado também, o que não ocorreu, né? E a antecipação, claro, a riscos e possibilidades, que é necessário quando você faz esse tipo de incursão. Muito obrigada. Senhora Silvia, passo agora a palavra ao senhor excelentíssimo Juliano.
Muito obrigada. Boa noite. Ok. Agora eu vou passar a palavra para a defesa. Os advogados de defesa podem fazer a pergunta para a testemunha. Bom, primeiramente, boa noite, excelência, aos promotores, aos nobres jurados e a todos aqui presentes. Bom, eu gostaria de iniciar fazendo perguntas para a testemunha de defesa, Lara. Boa noite. Boa noite. Lara, a senhora poderia nos dizer qual é a sua experiência com a exploração de cavernas? Sim, claro. Bom, eu sou vice-presidente da Sociedade de Espeleologia de Newgard há 1 ano, e praticante da espeleologia há mais de 5 anos. E eu tenho uma certa experiência em cavernas na estrutura como era a caverna dos Fatos em Tela, que são cavernas de calcário, que são as comuns aqui na nossa região de Newgard. Ok. Havia possibilidade do risco de desmoronamento dessa caverna em específico? Havia possibilidade, sim, porque na semana que antecedeu a referida expedição, teve fortes chuvas, choveu bastante. Então, o que eu posso alegar com relação à estrutura da caverna? Que enquanto mais tem águas, tanto sobre a caverna quanto no interior de determinadas montanhas, que é o que forma a caverna, mais ela causa fissuras, ela compromete a estrutura. Então, e o que pode ter acontecido anteriormente? A incidência de chuva sobre o solo pode ter causado esse desabamento aí. Porque em tempos de chuva isso daí aumenta. Caverna com esse tipo de composição mineral, ela tem estrutura frágil. Até mesmo um grito dentro da caverna pode acarretar um desmoronamento. Ok. E a senhora possui algum tipo de contato com o senhor Roger Whitmore? Bom, sim. Quando eu me tornei vice-presidente, na verdade, eu tive contato com o Roger durante todo o período, que é de 1 ano, como vice-presidente, eu tinha um contato com ele, justamente por conta da minha função. E quando eu me tornei membro, o Roger me relatava de algumas atividades, além da espeleologia, que ele praticava. Tipo, jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Pela ordem, excelência, ela tem que ir direto aos fatos, não contar histórias fora do contexto da pergunta feita pelo advogado de defesa. Só um ponto, excelência. Ele me perguntou com relação à vida social do Roger, então é isso que eu estou tentando trazer. Não, ele perguntou se você o conhecia. Sim. Apenas isso. Então tem que ser direto aos fatos. Bom, eu conhecia o Roger. Se a pergunta é essa, está respondida. Certo. Bom, então, já que a senhora ficou claro aqui que a senhora conhecia ele, você poderia escrever um pouco como era a vida social do Roger, para garantir Foi o que eu tentei descrever para comportamento anormal? Sim. Não é exatamente um comportamento anormal, foi o que eu tentei descrever quando Vossa Excelência me interrompeu. Que ele era um fã de jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos de dados. E eu só posso relatar em determinada época, ele me relatou que ele gostava de praticar um joguinho chamado Three Man, onde ele usava 2 dados, e quem perdesse esse jogo era condenado a um castigo. Enfim, sobre o comportamento social dele, e eu lembro que ele bebia um pouco também, né? Inclusive, diante da circunstância desses jogos aí, quando ele foi derrotado, que era costumeiro Roger ser derrotado nos jogos de dado, ele teve que pagar um mico chato pra caramba, que teve que virar uma garrafa de vodka e dançar em cima de uma mesa de sinuca. Enfim, acho que é isso.
Ok, eu agradeço toda a participação da senhora. Sem mais perguntas, excelência. Ok. Então, agora ouviremos a testemunha de defesa, porém vou fazer algumas perguntas, caso o advogado de... Só um minuto. Desculpa, minha internet aqui travou. Ok. A testemunha de defesa está pronta para responder o meu questionário? Sim, excelência, pode perguntar. Qual é o seu nome? Elaine, Isso. Qual é a sua idade? 25, Qual é o seu estado civil? divorciada, Onde a senhora reside? em Newburgh. Qual é a sua profissão? Eu atuo na área de espeleologia, Tá certo. Onde a senhora exerce a sua profissão? na Sociedade de Espeleologia. A senhora é parente de alguma das partes envolvidas no processo? Não, A senhora é amiga íntima de alguma das partes envolvidas? não, Não, a senhora não frequenta com frequência a casa deles ou participa com maior frequência de eventos privados que realizam? com frequência não, mas conforme eu já relatei anteriormente, respondendo a Eu pergunta. preciso que a senhora seja objetiva, sim ou não? Não, Ok. Destaco que você está participando deste ato na qualidade de testemunha em um processo judicial. Em caso minta, a senhora vai ser processada pelo crime de falso testemunho. Dito isso, a senhora compromete-se a dizer apenas a verdade sobre o que souber ou lhe for perguntado? sim, excelência. Ok. Então, passo a palavra ao Ministério Público. Senhor Meritíssimo, uma informação que me causou bastante confusão seria o nome da testemunha. A testemunha se chama Elaine ou se chama Lara? Então, senhora promotora de justiça, o meu nome social é Elaine e o meu nome é Lara Lazzoni. Certo, então a senhora prefere que eu chame a senhora por Elaine? Por favor, Lara. Certo. Senhora Lara, a senhora informou que havia riscos de desmoronamento na caverna e que os réus estavam cientes das condições. Na sua opinião, houve negligência dos réus na preparação para a incursão ao local do fato? Senhora, eu não disse exatamente que os réus teriam sido comunicados em algum momento por mim. Eu disse que eu tive uma conversa com o senhor Roger Wetmore 2 dias antes da expedição, em razão das tempestades que vinham ocorrendo anteriormente. Na semana que antecedeu a expedição, e solicitei a ele, como vice-presidente da Sociedade de Espeleologia, que adiasse tal expedição. Pode nos dizer qual é a sua relação, qual era a sua relação com a vítima Roger Wetmore? Então, Roger Wetmore era um dos líderes da Sociedade de Espeleologia e eu era vice-presidente. A relação de vocês Então, a era gente estritamente tinha profissional? A relação era profissional, embora, conforme eu relatei anteriormente, a indagação da defesa, a gente teve algumas conversas que ele relatou fatos que ele fazia na vida pessoal dele, inclusive a questão de preferência, além da espeleologia, um outro lazer que ele tinha era a prática de jogos de azar, incluindo jogos de dados. A senhora se considera próxima à vítima? Não, colega de trabalho.
opinião da senhora, qual a necessidade dos dados que foram levados para a expedição? É isso que eu também gostaria de saber. Se o Roger estivesse vivo, eu perguntaria a ele. Na sua estrita relação, como a senhora relatou com a vítima... Eu não disse estreita relação, eu disse colega de trabalho. Estrita relação com a vítima, conforme a senhora mesmo relatou que já se encontrou com a vítima fora do local de trabalho, inclusive relatou aqui que tinha conhecimento de que o senhor Roger Wetmore gostava de jogos de azar, então possivelmente a senhora tinha conhecimento da vida pessoal do senhor Roger. Você teria propriedade para afirmar ou negar que o senhor Roger Wetmore não teria se oposto para salvar sua própria vida? Pela ordem, excelência. A promotora quer saber a opinião da vítima e não os fatos vivenciados pela mesma. Prossegue. Por favor, senhora promotora, repita a pergunta, eu não entendi muito bem. Você teria propriedade para afirmar ou negar que o senhor Roger Wetmore não teria se oposto para salvar a sua própria vida? Eu não posso opinar sobre o que aconteceu dentro da caverna. Eu posso opinar sobre a discussão que eu tive com ele anterior aos fatos ocorridos. É uma questão de sobrevivência, senhora testemunha Elaine. Isso é especulação, eu não posso dizer o que realmente aconteceu na caverna. O que eu posso dizer é o que eu sei. Eu estou sob compromisso de verdade aqui. Então a senhora afirma que não tinha nenhuma relação com a vítima ou com os outros réus, fora do pleito profissional. Exatamente. Eu tenho, o que eu trago são circunstâncias relatadas pelo próprio Roger Wetmore. Certo, senhor meritíssimo, encerro aqui. Ok, doutora. Como já temos visto, o doutor Diego Coelho já lhe fez perguntas para a defesa, então vamos encerrar a instrução processual. Agora nós abriremos a abertura da fase de debate. Por isso eu vou passar a palavra ao Ministério Público pelo período de 15 minutos programado, prorrogáveis por mais 5 minutos. Tá ok? Ok. Boa noite, excelentíssimo senhor direito de juiz. Boa noite a todos presentes, ao advogado de defesa, ao júri e aos demais. É importante deixar claro que a gente está falando sobre um assassinato, né? Não sobre uma especulação, porque realmente Roger foi assassinado. Porque é claro que existe um estudo que comprova que o corpo humano resiste até 30 dias sem uma alimentação. E após 22 dias, o corpo começa a queimar a gordura para cessar a fome, que no caso traria o nervosismo e acabaria abalando o psicológico das pessoas na caverna. Outra coisa que foi muito importante colocada no começo é a mensagem de rádio. Não tem como comprovar que foi o Roger que mandou a mensagem, se era ele realmente ou não. Ele já poderia estar morto, já poderia ter sido assassinado naquele momento. E não há como comprovar, por mais que seja especulação. E é impossível dizer que ele não apelaria pela própria vida, né? Como os réus falaram, que foi jogado os dados e ele não apelaria à própria vida. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência naquele momento apelaria pela própria vida. Eu parto para essa apelação. E perdemos 10 homens, né? Perdemos 10 vidas para salvar a vida de 5 pessoas e só salvamos 4. E essas 4 estão sendo julgadas por assassinato. Eu acho que seria um pouco injusto, né? Com as 10 vidas perdidas, que eram homens que estavam no seu trabalho, que estavam ali exercendo a sua função, a sua profissão. Por gentileza, eu peço silêncio, desligam os celulares. O meu aqui, perdão. Só abaixar o volume dele aqui. É que estou passando por... Aí, perdão. Retomando, outra coisa que eu queria deixar claro é a lei de Darwin. Darwin sempre deixou que a lei, o mais fraco sempre faleceria primeiro, iria morrer, então os demais conseguiriam se alimentar dele, se esse fosse o caso. E um ponto muito crítico, muito importante a gente deixar claro, é que a comida era escassa dentro da caverna. Não que eles não se alimentaram, eles não ficaram 20 dias com fome. A comida era escassa, havia pouca comida.
Eles não passaram 20 dias sem se alimentar, sem nada. A comida foi escassa. Isso é muito importante a gente deixar claro, que a comida foi escassa. Então, se houve o jogo ou não, a gente não tem como saber, porque quem está falando são os réus. Isso pode ser um teatro feito por eles, para induzir a gente a acreditar que tudo que aconteceu foi ocasional. Mas, ao ponto de vista da promotoria, isso foi um assassinato, até porque existem fatos e provas que o ser humano sobreviveria 30 dias sem alimentação. Eu acho que nem a defesa nem ninguém pode provar do contrário. E, por parte, é só. O que eu tenho, eu passo a palavra agora para a defesa. Por parte é só. Ok. Então, neste momento, ouviremos a defesa. Vai ter o período também de 15 minutos, prorrogáveis por mais 5. Está com a palavra, senhor Diego Coelho. Bom, agradeço a palavra. Bom, o indivíduo que teve contato com o lado exterior identificou-se como Roger Wetmore. Não é possível dizer com 100% de certeza que foi ele, mas também não temos como alegar que foi outra pessoa. Bom, eu gostaria de deixar outro questionamento. Algum dos senhores já sentiu fome? E eu não estou falando daquela fome de quando você perde uma refeição e a barriga ronca. Aquilo já é horrível, já faz com que a gente fique nervoso, estressado. Imagine você sentir fome de verdade. A comida escassa não significa que eles conseguiram se alimentar até determinado ponto. Significa que talvez eles tenham comido o mínimo necessário para sobreviver todos os dias. E isso pode ter causado variações mentais, baixa sanidade, isso somado ao frio que era dentro da caverna, somado ao medo que eles sentiam de morrer, à escuridão. Não havia esperança para aqueles homens. Todas as atitudes tomadas por eles foram justamente no instinto de sobrevivência. Além disso, como a Lara constatou, Roger Wetmore costumava fazer esse tipo de jogo. O que a gente pode dizer, então, é que existe a possibilidade disso realmente ter acontecido. Dele ter sugerido do jogo para salvar, talvez, até a própria pele, acreditando que por ele ter uma certa experiência, talvez ele pudesse ganhar e sair a salvo. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Esses homens estavam fora da nossa sociedade, privados de qualquer esperança, providos de qualquer suporte do governo. O governo absteve quando eles pediram suporte. Quando eles mais precisaram, eles perguntaram como eles poderiam prosseguir, se eles poderiam ser condenados, e não houve resposta para esses homens. Portanto, não há como dizer que todo o suporte foi dado para eles. O suporte que foi dado foi para tentar remover eles da caverna. Foi muito dinheiro investido. 10 bons homens perderam a vida. 10 bons homens perderam a vida. Imagine, então, a família dos réus que estavam dentro daquela caverna. Rezando todos os dias para os réus poderem sair. E agora que eles estão aqui, próximos a nós, vamos condená-los à morte. Eu sei que nenhuma vida vale mais que a outra, mas então todas têm que se perder só por causa disso? Isso não tem muito sentido para mim, não me parece justo. Bom, quem garante que o próprio Roger Wetmore não poderia ter feito isso com um dos réus lá dentro? De repente, algum dos réus estava adormecido, abatido, e ele pegasse um pedaço de pedra e matasse um deles para garantir sua sobrevivência. Como dito antes, quem se identificou no rádio foi Roger Wetmore. Ele poderia ter feito isso. Aparentemente, a ideia partiu dele. E eu acredito que, através de todo esse investimento, todo esse esforço, todos esses sacrifícios, não seria justo que esses réus fossem condenados. Porque isso seria um desperdício enorme. E um desrespeito com os sacrifícios que aconteceram até então. Bom, eu acho que não tenho mais nada a declarar. Agradeço a atenção. Tá ok, senhor Diego. O senhor só usou do seu tempo 2 minutos e 27. É só esse mesmo? Bom, acredito que eu já transmiti as ideias principais. Foi o mais claro possível. Obrigado. Correto. Então, partiremos para alegações finais. Encerramos o debate, vamos passar a palavra à acusação para suas alegações finais. E lembrando que os senhores têm 5 minutos. Está com a palavra.
Contrapondo o que o senhor Diego Coelho disse, várias sociedades em todo o mundo passam fome ou já passaram por fome. E nem por isso acabaram apelando ao canibalismo. Porque esses 4 homens que estavam dentro de uma caverna seriam a exceção. Roger Wetmore foi uma vítima, assassinado por seus colegas de associação. A única fonte de informações sobre o ocorrido dentro da caverna vem dos testemunhos desses assassinos que estão sendo acusados de homicídio. Como é possível que um homem não lute, não se oponha pela própria vida? Até mesmo ousa dizer que não havia nenhum dado que tirasse a sorte ou fizesse algum tipo de jogo de roleta russa. Qual seria a utilidade de um objeto de forma cúbica de 6 faces numeradas numa expedição numa caverna? Ressalto, não estamos falando de qualquer pessoa da sociedade, e sim homens que sabiam da gravidade de seus atos e suas consequências. Portanto, a promotoria pede que esses assassinos sejam condenados pelo assassinato de Roger Wetmore conforme a lei. Senhor Meritíssimo, passo a palavra. Obrigado, doutora Sara. Agora está com a palavra as alegações finais, doutor Diego Coelho. Bom, contrapondo o que a promotora Sara disse, diversas sociedades não optam pelo canibalismo justamente porque eles não estão presos dentro de uma caverna sem esperança de ver o amanhã novamente. Isso foi uma medida totalmente tomada pelos réus em desespero. Como eu disse anteriormente, eles não tinham esperança de sair de lá. Afinal, diversas tentativas eram feitas por dias do lado de fora da caverna e nenhuma delas tinha sucesso. Bom, se eu bem me lembro, Lara disse que Roger costumava participar de jogos, costumava gostar de jogos de tabuleiro, por exemplo. E é, portanto, que eu declaro que, sim, poderia haver dados justamente porque ele gostasse disso e encontrou um modo de usar esses dados dentro dessa situação no qual os réus se encontraram. Um minuto. Bom, mais uma vez, eu torno a pedir para que os réus sejam libertos, pois os mesmos não cometeram nenhum outro crime senão lutar pela própria vida. Caso Roger tenha lutado para sobreviver, os outros fizeram o mesmo. Lutaram para sobreviver. E é tudo que eu tenho a dizer. Peço que os réus sejam absolvidos. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez e passo a palavra para o Meritíssimo. Ok. Lara, na verdade, uma das defensoras, eu posso usar o nome Simone, ela só queria acrescentar que, além do ponto que o Diego colocou, que foi justamente a questão do jogo, por que Roger Wetmore levou dados até a caverna? Se aquilo era senhora testemunha Lara, não é o momento de testemunho, nós já fizemos os interrogatórios. A senhora promotora, a excelência tem toda a prerrogativa legal para interromper o que eu estou dizendo, e nesse momento eu sou uma das defensoras. A senhora é testemunha. Sou uma das defensoras nesse momento, eu deixei de ser a Lara e me tornei a Simone uma das defensoras arroladas. Prossegue. A Simone não consta nos autos. Excelência? Realmente, a Simone não consta nos autos. Estava só o Diego no começo. Excelência? Só um minuto. Realmente, não consta, porém eu vou dar um encerramento e os jurados vai estar votando, logo após estaremos retornando. Está encerrado no momento essa sessão. Perfeito, então. Nós novamente faremos o mesmo procedimento de recolher os jurados à sala secreta.
Após a apuração das células de votação, comunico que o júri considerou que os réus são culpados, com a pontuação de 4-3. Tendo sido considerados culpados após o trânsito em julgado da sentença, deverá ser o carrasco intimado a proceder com o enforcamento dos réus pelo pescoço até a sua morte. Está encerrado esta sessão.